Bom, pessoal, então nós iremos dar continuidade sobre o conteúdo de divisão celular. Então, nós havíamos falado sobre meiose no vídeo anterior e agora nós iremos falar sobre gametogênese. Então, eu preciso que vocês utilizem o livro 2 a partir da página 148, gametogênese. Bom, essa é uma aula para as turmas do primeiro ano do ensino médio, o primeiro ano A, o primeiro ano B e o primeiro ano C. Bom, então, como nós havíamos falado no vídeo anterior sobre meiose, a meiose é uma divisão celular reducional, onde uma célula-mãe diploide vai dar origem a 4 células filhas haploides. Geralmente, a meiose ela dá origem a células sexuais. E a variabilidade genética que acontece entre os seres vivos se dá principalmente pela meiose. Lembrando que na meiose pode ocorrer o crossing over ou permuta, que é a troca das cromátides. Bom, mas o que é gametogênese? Então, a gametogênese é a produção de gametas. Então, nos animais, a gametogênese ocorre por meiose e possibilita a reprodução sexuada. A produção de gametas masculinos é chamada de espermatogênese e a de gametas femininos, ovulogênese ou ovogênese. Na espermatogênese, ocorre nos canais seminíferos das gônadas masculinas dos testículos. Os testículos são as gônadas masculinas, são as glândulas responsáveis pela produção do hormônio a testosterona e dos espermatozoides. Então, primeiro tem a fase da multiplicação. Então, a fase da multiplicação é uma fase embrionária. Então, vão se formar as células germinativas primárias diploides, que vão se concentrar nos testículos dos meninos entre 7 e 9 anos. As células germinativas começam a se dividir por mitose e passam a ser chamadas de espermatogônias. Bom, crescimento. Com a multiplicação ativa, entre os 11 e 14 anos, começa um processo de diferenciação. Então, em cada 2 espermatogônias formadas, uma continua a divisão e a outra sofre uma transformação, aumentando o volume e ativando determinados genes, permitindo a formação do espermatócito 1. Ou nós podemos chamar também de primeira ordem ou primário, que se divide por meiose. Já na maturação, caracterizada pela divisão meiótica do espermatócito 1 diploide. Então, na primeira divisão, formam-se 2 espermatócitos 2 haploides, os quais formam 4 espermátides haploides no final, da segunda divisão meiótica. Então, vejam bem, na espermatogênese ocorre a ação das células auxiliares, as células de Leydig, que produzem o hormônio masculino, a testosterona, que vai estimular esse processo. Então, as células de Sertoli que nutrem as células em divisão. Então, pessoal, prestem atenção nesse desenho. Então, olha só. Primeiro nós temos as células tronco, as espermatogônias, que vão dar origem, as células tronco vão dar origem a espermatogônias através de mitoses. Já a espermatogônia vai sofrer uma outra mitose que vai dar origem ao espermatócito 1, que também é uma célula diploide. A célula diploide, o espermatócito 1, vai passar pelo processo da meiose 1 e vai dar origem ao espermatócito 2.
O espermatócito 2 vai dar origem às espermátides iniciais, que vão sofrer um processo de diferenciação e darão origem aos espermatozoides. Bom, quais são essas etapas da diferenciação ou espermiogênese? Então, os espermatozoides, eles passam por várias modificações até se transformarem em espermatozoides mesmo. Então, primeiro, cerca de 2/3 do citoplasma vai ser eliminado, então vai haver uma diminuição do citoplasma, a célula adquire uma forma mais alongada, o núcleo se reduz pela compactação maior do DNA, o complexo Golgiense vai formar uma bolsa com enzimas chamadas de acrossomos. O acrossomo, essas enzimas, elas facilitam a perfuração do óvulo. A partir do centríolo, origina-se o flagelo para a locomoção e as mitocôndrias se distribuem em torno da base do flagelo. Então, pessoal, depois da fase da multiplicação, crescimento, maturação, as espermátides, elas vão passar por um processo que nós chamamos de espermiogênese até dar origem ao espermatozoide. Bom, espermatogênese humana, tempo e número. Então, a fase de multiplicação das células germinativas começa no fim da infância e as de crescimento e maturação na puberdade. Então, a partir daí, as 3 fases ocorrem simultaneamente durante toda a vida do homem. A produção máxima de espermatozoides é atingida entre 21 e 25 anos, mantém-se constante até os 40 e depois vai declinando. Então, a formação dos espermatozoides, desde a espermatogônia até a espermiogênese, dura de 42 a 70 dias. Dependendo da idade e das condições nutricionais do indivíduo. Então, o processo é uma produção em série, como uma linha de montagem. Então, formando diariamente de 50 a 100 milhões de gametas que ficam depositados nos epidídimos, que são tubos situados sobre os testículos. Bom, os espermatozoides permanecem nos epidídimos por até 2 semanas. E caso não sejam eliminados pela ejaculação, são reabsorvidos pelo corpo. Então, o material é rico em nutrientes que conduz os espermatozoides, denominado sêmen. Bom, uma ejaculação normal tem entre 2 a 5 ml de sêmen com 20 a 100 milhões de espermatozoides por milímetro. Então, no interior do sistema genital feminino, os espermatozoides sobrevivem por 2 dias aproximadamente, podendo raramente chegar até 5 dias. Bom, ovulogênese. Então, a formação dos gametas femininos ocorre no ovário e apresenta as fases também de multiplicação, crescimento e maturação, de modo semelhante à espermatogênese, mas tem umas diferenças. O período de vida em que ocorre cada fase e o número de gametas formados. Então, na multiplicação, nos ovários, o embrião feminino ocorre a partir do 2º mês de gestação. Então, as células germinativas primárias dividem-se em ovogônias, que se multiplicam chegando a 7 milhões no final do 5º mês gestacional. Crescimento. Por volta do 7º mês de gestação, a maioria das ovogônias entra em apoptose, ou seja, vão ser destruídas. Todas as restantes aumentam o volume e transformam-se em ovócitos 1, também chamados de primário ou de primeira ordem. E já na maturação, os ovócitos 1 iniciam a meiose, que é interrompida no meio da prófase 1, com as células mantendo-se em latência. Os ovócitos 1, envolvidos em uma bolsa denominada folículo primário. Ao nascer, a menina
possui cerca de 1 milhão de folículos primários, mas a maioria deles vai degenerar até chegar à fase adulta. Então, pessoal, prestem atenção que a maturação, ela vai parar na prófase 1 e ela só recomeça na puberdade. Bom, então no início da puberdade, entre 11 e 13 anos, a menina apresenta entre 300 a 400 mil folículos primários. Estimulado por hormônios, o processo meiótico é reiniciado, possibilitando o início dos ciclos menstruais. Em cada ciclo, alguns folículos de 6 a 12 começam a se desenvolver, mas normalmente apenas um atinge o momento da ovulação, com a degeneração dos restantes. No interior do folículo em desenvolvimento, o ovócito 1 termina a meiose, formando o ovócito 2, que é haploide. A divisão desigual, com a formação de um único ovócito, 2, grande e uma pequena célula, o glóbulo polar. Isso permite que a formação de uma célula mais volumosa, responsável pelo citoplasma do ovo, além de possibilitar a separação dos cromossomos homólogos. Então, a meiose 2 só ocorrerá se o ovócito 2 for fecundado por um espermatozoide. Assim, na ovulação, o ovário libera um ovócito 2 que passa a ser chamado de óvulo no momento da fecundação. Então, pessoal, novamente, a meiose, no caso da ovulogênese ou ovogênese, ela é interrompida na prófase 1 e ela só recomeça na puberdade. Ela só termina a meiose caso esse óvulo seja fecundado. Bom, então, na fecundação, a penetração espermática ativa essa meiose 2. E o ovócito 1 divide-se em óvulo e o outro glóbulo polar. Isso ocorre antes da união do núcleo espermático com o núcleo do óvulo. E pode ocorrer ou não a meiose 2 no primeiro glóbulo polar. Mas todos os glóbulos polares formados degeneram e são descartados. Então, só vai restar um ovócito. Então, comparando-se a ovulogênese com a espermatogênese, vemos que no homem, as fases da multiplicação, crescimento e maturação ocorrem simultaneamente a partir da adolescência, e se mantêm por toda a vida. Já na mulher, as fases da multiplicação e crescimento ocorrem somente no período embrionário. E a fase da maturação vai da adolescência até a menopausa, que é a última menstruação, quando os folículos restantes degeneram, cessando o processo da ovulação. A outra diferença está no número de gametas formados. Então, num homem, um espermatócito 1 origina 4 espermatozoides, enquanto a mulher, cada ovócito 1 que entra em meiose forma apenas um óvulo. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 282, do 1 ao 4, da página 283, o 5 e o 6, página 286, o 1, o 2 e o 3, e a página 287, o 4, o 5, o 6 e o 7. Bom, pessoal, dúvidas, é só chamar no e-mail, dúvidasprimeiromegio@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.